paz, amada igreja, boa noite. Que você receba essa paz aí no seu lar, com a sua família. Que possamos nos reunir como igreja do Senhor nesse mesmo horário, como temos feito para celebrar o nome do Senhor Jesus, para exaltar o nome dele. Amém? Vamos cantar com alegria. Amém, irmãos, aqui. Aleluia, aleluia. Fomos a geração livre que canta a tua graça. Em ti encontramos direção pra vida. Tu é a glória. Há um fogo em nós a queimar por ti, que nunca se apagará. Fomos libertos, tu é a glória. Oh, 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 oh. Não morrerá, nada nos parar, correremos a levar. A paixão não morrerá, a paixão não morrerá. Libertos fomos a geração livre e canta a tua graça. Em ti encontramos direção pra vida. Tu é a glória, há um fogo em nós a queimar por ti e nunca se apagará. Fomos libertos, tu é a glória. Oh, 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 oh. Jesus, a morte já venceu. Jesus venceu e nele temos vida, vida. E para o mundo proclamar e para todos levaremos vida, vida, a tua vida. Libertos fomos a geração livre que canta a tua graça. Em ti encontramos direção pra vida. Tu é a glória, há um fogo em nós a queimar por ti e nunca se apagará. Fomos libertos, tu é a glória. Oh, 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 Feche seus olhos onde você está agora. Peça a presença do Espírito na sua casa, na sua vida, no seu coração. Nós estamos reunidos aqui no templo e Deus se faz presente aqui. E eu quero que você peça aonde você está agora, que você peça que Deus faça presença na sua vida através do Espírito Santo dele. Abra o seu coração para receber o Espírito Santo de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença
Eu provei e vivi o mais doce amor que liberta o meu ser. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Jesus, nós queremos, Senhor. Nós queremos, Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
queremos, Senhor, a Tua presença, ó Deus. Nós precisamos, Senhor, de sermos transformados com a Tua glória, Senhor, segundo a Tua imagem, a Tua semelhança, Deus. Ah, Senhor, a mudança que precisamos na nossa cidade, nas nossas casas, nesse país, começa em nós, ó Deus. Começa em nós, na Tua igreja, Pai. Nós queremos, Senhor, sermos transformados pela Tua presença, pela Tua glória. Ah, Senhor, forja em nós o Teu caráter, a Tua santidade, Senhor, em nós. Ah, Santo Espírito de Deus, nós pedimos, Senhor, visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor. Enche as nossas vidas, ó Deus. Enche as nossas vidas, Senhor. Ah, Jesus. Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre para viver a Tua vontade. E ao Te conhecer,
enriquecer. Todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Deus, reina sobre nós, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. Oferecer a nós mesmos, Senhor, como sacrifício a Ti, Jesus. Agradável, Senhor, a Ti, Senhor. Jesus. Aleluia. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Ele é a expressão da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Já não
as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Cantemos ao Cordeiro de Deus. Já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça, cantemos sim. Você pode declarar o nome do Senhor Jesus aí no seu lugar, dizendo que Ele é santo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tudo está sob o domínio dEle. Os céus e a terra proclamam a glória do Senhor Jesus. Oh, e todo olho verá a glória do Cordeiro de Deus. Ah, Senhor, nós te louvamos, te exaltamos. Tu és o Cristo que venceu. Nós confiamos em Ti. Tu és o nosso Deus verdadeiro, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E tudo está no poder das Tuas mãos. Oh, Jesus. Oh, nós Te adoramos, Jesus. Oh, Senhor, nos alcançou pela Tua graça, porque nós éramos inimigos de Deus, mas hoje nós fomos transportados para o reino da Tua luz. Aleluia. Em tudo existe graça, cantemos sim. Te louvamos, Senhor. Pelos séculos dos séculos, seja exaltado o Teu nome, Deus. Aleluia. A graça e a paz, meus irmãos. Mais uma semana trazendo alimento para a igreja, esperando que você esteja bem, que seja abençoado em nome de Jesus. Vamos orar pela palavra? Vamos fechar os nossos olhos, colocar nossa casa diante do Senhor. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos escolheu em Ti, o Senhor nos protege do mal. Nós cremos que o Senhor está nos abençoando em todas as coisas, como diz em Efésios, e pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão no Senhor, para que nós possamos desfrutar de Ti, que possamos conhecer mais a Ti, Pai, em nome de Jesus, e sermos alimentados nessa noite, Pai, porque nós queremos ser edificados em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje a respeito da paz. Na verdade, o nome da minha mensagem é o Príncipe da Paz. Todos nós buscamos paz. O mundo busca paz. O mundo tem sofrido inúmeras perturbações e as pessoas têm tentado construir uma paz mundial, podemos assim dizer, através da força do seu braço, através de, por muitas vezes, ajuda entre países, e por muitas vezes se faz necessária a guerra com a justificativa de acontecer a paz, mas na verdade essa paz o homem ele não vai conseguir.
O homem, na verdade, ele não consegue transmitir uma paz verdadeira, ele não consegue construir uma paz verdadeira, porque a paz, ela não é simplesmente algo natural, ela é espiritual. Nós sabemos que o homem ele não consegue por si só. E nós, como nos encontramos a Cristo, houve uma paz no nosso interior que foi colocada. Nós temos uma paz que excede todo entendimento, que é o nosso Senhor. Então, dessa maneira, nesse tempo de tribulação, eu quero trazer uma mensagem para você, chamada O Príncipe da Paz. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa comigo, em Romanos capítulo 5, do verso 1. Nós vamos ler aí 5 versículos, porque eu creio que Deus vai falar com você ao seu coração. Romanos capítulo 5, verso 1 até o 5. Romanos 5, 1. Amém? Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Então, como eu estava dizendo, todos nós queremos paz, queremos uma paz interior, queremos um descanso. Alguns têm a imagem de paz quando simplesmente ele tira férias e vai para algum lugar e fala: nossa, eu estou em paz agora, eu não estou tendo aquela correria do trabalho. Ou estão em uma chácara e a mulher fala: nossa, eu não estou toda hora cozinhando, meu marido está fazendo um churrasco, hoje eu estou em paz. Não, mas na verdade não é essa a questão da paz. E não que não seja bom nós viajarmos ou irmos para uma chácara e o seu marido fazer um churrasco para você e você não ter que cozinhar, mulher. Tudo isso é bom e todos nós queremos. Mas não é esse o sentimento da verdadeira paz, né? Na verdade, a paz que eu falo aqui é muito mais, não é simplesmente um sentimento. As pessoas hoje, quando se fala de paz, elas têm uma imagem somente de sentimento. Eles acham que a paz que Deus trouxe é só você se sentir em paz. Mas isso se torna perigoso porque inúmeras pessoas, elas têm ao decorrer dos anos, estado em paz com coisas erradas. Elas têm sentido uma falsa paz com coisas que desagradam a Deus. Então eu não quero aqui falar para você que a paz é simplesmente um sentimento. Eu até mesmo já falei algo errado lá atrás, dizendo assim: olha, a paz é o árbitro do coração. Então quando você precisa tomar uma decisão, veja se o seu coração está em paz. Se estiver em paz é porque é de Deus. Não, mas o coração do homem é enganoso. E aquele versículo está falando que, na verdade, no nosso relacionamento com os nossos irmãos, que a paz deve ser o árbitro para decidir as coisas como nós convivemos e temos problemas com os nossos irmãos. Então não é de resolver coisas, o nosso coração ele é enganoso e nós vamos sentir paz em coisas erradas, acredite. Por muitas vezes nós vamos ficar em paz sem orar e sem ler a Bíblia. Tem gente que vai ficar em paz pecando. Não é um sentimento de paz, é muito mais do que isso. Não que você, quando receba Cristo, o Senhor não quer nos dar esse sentimento de uma paz verdadeira e genuína. Não, isso nós também recebemos. Mas a paz que eu quero falar hoje, ela é uma paz que excede tudo isso. Na verdade, diante de tudo que eu vou dizer, essa é uma pequena parte somente, a paz interior. E aqui nós vemos que em Romanos, o Senhor dizendo, começa no capítulo 5, é de doer, hein? 5. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio de Cristo Jesus. Então ele diz que fomos justificados. Então o que significa ser justificado? Foi tirada a culpa. Se foi necessário que nós fôssemos justificados, então havia uma necessidade, havia algum problema em nós não éramos justos sem Cristo. Havia uma culpa em cima de nós. Nós éramos culpados, o pecado estava dentro de nós, o pecado que veio de Adão, estávamos condenados juntamente
né? Então, em pecado fui concebido, como diz Davi. Então nós temos aí uma necessidade de Cristo, porque nós já temos o pecado dentro de nós, já temos a culpabilidade, a culpa já está em nós. Nós vemos que o homem, por mais que ele tente não querer a Deus, mas a consciência dele por muitas vezes vai mostrar que tem algo de errado com ele. Tem algo de errado com ele. E ele se faz, e alguns tentam com a força do seu braço se achegar a Deus, rejeitando Cristo. Porque a consciência dele por muitas vezes vai lembrá-lo que o que ele faz, a vida que ele leva não é correta. Todavia a consciência de alguns também vai fazer com que ele se sinta bem em meio ao pecado. Porque ele já está tão dominado pela vida que leva que ele não tem um arrependimento. Agora, nós vemos aqui no verso 6 que diz assim: porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então se faz a necessidade da justificação, porque nós éramos pecadores, e não quer dizer que hoje nós não pecamos, mas a diferença é que nós éramos escravos do pecado, completamente dominados pelo pecado, e Cristo, o Espírito Santo de Deus, Ele abriu os nossos olhos, e nós hoje cremos num Senhor Salvador, e por isso o sangue dele foi derramado sobre nós, e nós não temos mais a culpa do pecado no sentido de condenação diante de Deus. Nós somos considerados justos. O Senhor agora, quando Ele olha para nós, antes de olhar para nós, Ele olha para Cristo. Então, no sentido de que não há uma condenação sobre as nossas vidas. Cristo pagou o preço, um sacrifício perfeito, nós fomos justificados. Havia uma necessidade sobre a minha vida, sobre a sua. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A grande questão aqui é que o homem ele não consegue perceber a necessidade de se tornar justo. O homem acha que ele não é tão pecador, o homem acha que ele não é tão mal, o homem acha que ele, enfim, se ele não pratica alguns pecados que a sociedade diz que é errado, e é mesmo, como roubar, matar, se ele não faz essas coisas, se ele trabalha bonitinho, ele é um bom homem, mas na verdade não, ele pode não cometer isso, e isso é bom, esse tipo de pecado, porque ele convive bem com a sociedade, mas diante de Deus existe um problema. O nosso Deus, Ele é um Deus tão santo, que Ele não tem como ter comunhão com o pecado. E nós que somos, e éramos aí esse tipo de pecador no sentido de culpa e tudo, como Cristo pagou o preço, agora nós não temos mais essa culpa. O Senhor não se aproximava, nós éramos filhos da ira, não tínhamos mais contato com Deus, se fazia necessário que fôssemos justificados. Pastor, o que é justificado? Se tornar justo, inculpável. Nós nos tornamos inculpáveis. Isso não te dá liberdade para você sair pecando, pelo contrário. Esses dias eu preguei uma palavra a respeito do amor que constrange, que diz que o amor de Deus nos constrange e nos faz sermos diferentes e não aceitar a vida que nós tínhamos antes, pelo contrário. Esse amor que nos constrange nos faz sermos a imagem e semelhança de Deus a cada dia. Então, nós temos aí que cada vez mais olhar e acreditar que nós somos justificados. Qual é a grande dificuldade? Nós olhamos isso, que o Senhor morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos maus, né? E agora lavados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que nós somos salvos da ira. A ira de Deus que foi colocada sobre Cristo, ela para mim e para você. Então, nossos pecados que fizeram com que Cristo fosse morto, o salário do pecado é a morte, né? Eu sei que o nosso Senhor morreu para fazer a vontade do Pai, e consequentemente trazer a salvação a nós, mas nós sabemos que o Senhor fez isso. Mas sabe qual é a nossa dificuldade? A nossa dificuldade é nós termos a clareza que fomos considerados justos diante de Deus.
Todos nós dizemos, não, eu creio que o Senhor levou os meus pecados, aleluia, que os meus pecados foram sobre Ele, mas agora nós precisamos acreditar que a justiça de Cristo veio sobre as nossas vidas. Que você agora é considerado justo, que a sua oração chega ao Pai por causa disso. Você foi justificado. Tetelestai, está consumado. Então todas as vezes tetelestai era usado em várias colocações naquela época, e uma delas é quando havia uma dívida, um escrito de dívida, e quando a dívida estava paga, eles escreviam naquele escrito de dívida, tetelestai, está consumado, está pago, ele não deve mais nada. Foi o que Cristo disse, nós não devemos mais. Pela fé, se nós tivermos um encontro genuíno com o nosso Senhor, nós não devemos mais, não há mais uma dívida diante de Deus, nós somos justificados, aleluia, glória a Deus por isso. E ele diz que essa justificação, ela veio mediante a fé, e nós percebemos que agora que é mediante a fé, não é mediante obras. Por muitas vezes nós vemos aí pessoas achando que a salvação ela é mediante obras, que eu preciso fazer coisas boas. Nós vamos ver isso em todas as religiões, inclusive dentro dos evangélicos, mas a Bíblia diz em Efésios 2:9 que a salvação não é por obras, mas é pela graça mediante a fé, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique dizendo, olha quantas coisas boas eu fiz, olha o estilo de vida que eu tenho, eu vou ser salvo pelo que eu faço. Não! A nossa salvação é pelo que Cristo fez, nós não nos salvamos, mas todavia o Senhor diz no verso 10 de Efésios 2, que nós somos feitos para as boas obras, que os salvos, eles são feitos para fazer boas obras. Não somos salvos pelas obras, mas isso não nos exime de fazer as boas obras, à vontade de Deus. Deus nos chamou para fazer boas obras, glorificarmos o nome do Senhor através disso. Então, nós vemos que todo homem, ele tenta se achegar a Deus através de atitudes. Como eu disse, por muitas vezes a consciência do homem lembra ele, como diz em Romanos 2, a respeito de que ele está condenado. E aí se faz uma necessidade do homem tentar se achegar a Deus sem Cristo. E o que eu vejo? Eu vejo que toda religião, ou as pessoas tentam levar ofertas para Deus. Ofertas fazendo atos de bondade com outras pessoas, e não que isso seja ruim, é bom, mas isso não é uma questão de salvação, nós não conseguimos a salvação dessa forma. Nós não conseguimos nos achegar a Deus dessa forma. A verdade é que, como o verso continua e diz que houve paz para com Deus, o homem percebe que ele não está em paz com Deus, que Deus não está em paz com ele, que há uma ira sobre a vida dele, e ele tenta solucionar dessa forma, dizendo pelos seus atos de bondade, ajudando o vizinho, entregando uma cesta básica, mas não tendo nenhuma vida com Deus, não tendo piedade, ele não ama Deus, ele não é piedoso, e ele vive dessa forma, achando que a ira será aplacada pelos atos de bondade dele. Ele acha que por cada alimento que ele entrega na porta de casa, Deus está ficando mais em paz com ele. Deus está dizendo, agora eu não vou te fazer o mal, agora eu não vou derramar a minha ira sobre você. Não é isso. Toda religião, ela entende que você precisa dar algo para Deus ficar calmo. Mas na verdade, no cristianismo, Deus ele deu o seu Filho para aplacar a sua ira, para que a ira de Deus fosse colocada em Jesus e não em nós. O nosso Deus se deu em oferta de amor por mim e por você. As outras religiões não, ela não entende que é mediante a fé. Ela tenta ter atos que mostrem a Deus que Ele não é tão mal, atos que mostrem a Deus que Ele não é assim tão ruim, que Ele pode sim conquistar um pedacinho lá no céu, um terreninho dele, como nós ouvimos antigamente, um terreninho, um espacinho lá. Senhor, você pode arrumar um espacinho para mim lá no céu, porque eu não sou tão mal, olha quantas coisas boas eu faço. Não funciona assim. Nós, como se nós estivéssemos dizendo para Deus, me aceite, mas na verdade só Cristo, que Ele é o grande mediador entre Deus e o homem, e somente uma fé genuína nele, as pessoas vão conseguir se achegar a Deus. Entende? O homem ele não é anti-Deus, ele é anticristo.
Todas as pessoas, se você parar para conversar e perguntar para ela, a grande maioria, a não ser que ele seja um ateu, ele vai dizer, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus e eu tenho uma fé nele. Mas ele não consegue compreender que ele só consegue se achegar a esse Deus através de Cristo Jesus. Que ele não entende que somente através de Jesus, que ele é o mediador, aquele que ele fez a questão de trazer a paz entre Deus e o homem. E eles ignoram esse mediador tentando por si mesmo, e eles não percebem que ainda estão em guerra com Deus, sem essa paz. E eu olho aqui, o verso continua, ele vai dizendo, paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É fato que nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz isso. Nossa mente era segundo o mundo, nossos pensamentos, nosso coração, nosso amor era para esse mundo. E agora, quando o Senhor abriu os nossos olhos, nós não somos mais chamados assim pela graça de Deus, somos chamados de filhos, somos chamados de amigos. Colossenses 1, 19 e 20 diz assim, porque Deus achou por bem que nele redizisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então agora nós percebemos que antes não havia uma paz entre nós e Deus. É muito mais do que um sentimento. Essa paz colocada aqui é na questão de um relacionamento e de salvação. Não havia paz entre nós e Deus, e a ira de Deus seria jogada em cima de nós, e nós seríamos jogados no inferno. Não teríamos o desfrute da presença de Deus, não teríamos o desfrute desse Deus poderoso, desse Deus amoroso. O que nós iríamos experimentar seria a sua ira. Não havia paz entre nós e Deus. Não havia paz porque nós vivíamos fazendo tudo aquilo que era contrário a Deus. O nosso coração e a nossa mente era completamente inclinada a fazer aquilo que era contra Deus. Éramos escravos do pecado. E esse pecado que escravizava as nossas vidas fazia com que ficássemos separados do Senhor. Não havia paz entre nós e Deus. Então, Cristo, esse mediador, ele veio como aquele que trouxe a paz. 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. E olha aqui algo interessante, imagina comigo aqui duas nações em guerra, e você imagina que, eu vou falar da Palestina, não chega a ser um país, mas vou falar da Palestina, faixa de Gaza fica melhor, a faixa de Gaza e Israel. Sempre se fala da guerra entre os dois, sempre, é algo desde os primórdios. Mas você acha que se alguém tentar ajudá-los para parar a guerra, se for um israelita que for lá negociar, você acha que o povo de Gaza vai aceitar? O palestino lá? Ele vai aceitar que um judeu tente mediar os dois? Não, por que ele vai pensar? Não, ele está só pensando em si mesmo. Por outro lado, o povo de Israel também não vai aceitar que venha um muçulmano, porque ele vai dizer, não, ele só está pensando nele mesmo. Então, se fazia necessário ser alguém de fora, fazia ser necessário alguém que não fosse nem palestino e nem judeu. Por isso que por muitas vezes é um europeu ou um americano que tenta mediar a paz. Agora com Cristo houve uma coisa maravilhosa. Ele é o Deus que se fez homem. Ele é os dois. E por ser os dois, Ele pode se achegar e entrar no meio disso e mediar a paz entre Deus e o homem. Ele é o homem que foi tentado, mas Ele é o Deus santo que não cai em pecado.
Ele sabe da dificuldade do homem e sabe também da vontade de Deus, da santidade de Deus. Então, mediante tudo isso, Ele é o mediador, Ele é aquele que une a humanidade a Deus novamente. Por isso se faz necessário que nós tenhamos essa fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas, elas têm fé na fé. Pastor, como é isso? Elas dizem, eu tenho uma fé muito grande, e por eu ter uma fé muito grande, eu acredito, mas a fé dela não está colocada em Cristo. Na verdade, isso nem é uma fé. Então nós temos aí que a fé verdadeira, ela é em Cristo Jesus, ela é colocada no nosso Senhor. Então o que Cristo fez é trazer essa paz. Ele foi o mediador que trouxe essa paz hoje. Então nós sabemos que o Senhor um dia virá como um reto juiz. Isso vai acontecer, trazendo a cada um o que lhe é devido no sentido de julgamento. Mas Ele trouxe novamente a nós a capacidade para o homem de poder se achegar a Deus, sem que a ira de Deus recaia sobre nós. Mediante Cristo Jesus, se nós tivermos fé nele, nós podemos nos achegar a Deus. O véu rasgou, nós temos livre acesso à glória de Deus Pai. Nós podemos nos achegar e desfrutar. Hoje você pode entrar no seu quarto, estando no ônibus, lavando louça, falar a Deus meu Pai, falar com Ele, e Ele vai ouvir a sua oração será atendida. Você vai perceber a presença de Deus, você vai se achegar a Deus, porque hoje há uma paz entre você e Deus. Você percebe que é muito mais do que um sentimento, é uma paz realmente que foi gerada no Espírito, algo espiritual, por causa de Cristo. Por causa de Cristo, é uma paz entre você e Deus. Da mesma forma que Deus está dizendo que a ira dele não será lançada sobre você, porque já foi lançada sobre Cristo, se você entregou sua vida para Jesus. Da mesma forma, você pode acreditar que Deus, ele está em paz com você, e que você deve estar em paz com Deus, no sentido de que o Senhor não vai vir sobre você com ira. Ah, pastor, mas Deus não corrige, o Filho corrige. Eu entendo que Deus corrige, que Deus permite coisas na nossa vida, mas não é no sentido da ira, no sentido de perder de salvação ou coisa do tipo, de você não ser salvo. É a correção de um pai que ama um filho, porque você é justo, se tornou justo em Cristo Jesus. Aí ele diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E ele diz, nós recebemos tudo isso, recebemos essa paz, e agora temos a esperança da glória de Deus, da eternidade, de desfrutarmos de Deus na eternidade. Nós temos a esperança e a alegria, nos gloriamos nisso, que um dia estaremos com o Senhor. Isso traz alegria no seu coração? É muito mais do que uma paz presencial, é muito mais do que uma paz dizer assim, olha, Deus, Ele está em paz comigo e está tudo certo. Não é mais do que isso. Ele está dizendo, a minha paz com você está estabelecida através de Cristo, e você após sua morte será ressuscitado, estará comigo na eternidade. É uma paz duradoura, é uma paz que vai fazer com que nós possamos desfrutar de Deus. É uma grande paz, é mais do que um sentimento, é uma paz diante de Deus, é uma paz com Ele. Cristo nos deu isso, e nós podemos desfrutar, estaremos na eternidade com o Senhor. Será que você às vezes se pega pensando? Eu às vezes me pego pensando na eternidade, me pego pensando como vai ser, não consigo mensurar na verdade, né? Mas o desfrutar de Deus continuamente, Ele na sua plenitude, a manifestação da sua glória. Maravilhoso, maravilhoso. Minha mente limitada não consegue captar nem um pouco do que será isso, mas eu tenho certeza de uma coisa: será glorioso, será magnífico.
Então, mediante só nisso aqui que eu já falei para você, nós poderíamos encerrar o assunto e falar: maravilha, louvado seja o nome do Senhor, temos paz para com Deus através de Cristo Jesus, a paz no nosso relacionamento, uma paz que excede todo entendimento, que o homem não consegue compreender, porque é uma paz que paga o preço dos pecados, e o homem por muitas vezes não se acha pecador, e ele não compreende essa paz que é necessária diante de Deus. Só isso aqui nós poderíamos encerrar a gravação e falar: vamos embora. Maravilhoso é isso. Mas Paulo ele fala no verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Opa, gloriar aqui, ela tem alguns sentidos no original, mas eu acho que a que mais se encaixa no contexto aqui é alegria, nos alegramos. Nos alegramos nas tribulações. Nos alegramos diante das dificuldades, porque essa tribulação ela produz perseverança. Então ele está dizendo que nós não devemos somente nos alegrar porque tivemos paz para com Deus diante do nosso relacionamento, mas ele está dizendo que nós devemos nos alegrar diante das tribulações, porque as tribulações elas são uma manifestação da verdadeira paz com Deus no nosso interior. Como assim, pastor? Eu vou dizer para você, qual é o momento que nós mais ficamos angustiados, que nós mais ficamos ansiosos, que nós mais perdemos a fé? Tribulação. Porque Deus, Ele permite as tribulações sobre as nossas vidas, para que algo seja gerado em nós. Essa perseverança, mas principalmente uma confiança, uma paz no nosso interior, uma paz verdadeira, uma paz genuína. Aí agora eu falo daquela paz que é um sentimento, que é gerado em nós, que por mais que tenha dificuldade, que por mais que eu tenha passado pelas coisas aqui nessa terra, eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Qual é o sentimento que as pessoas têm quando passam por tribulação? Eu tenho percebido algo, porque aconteceu na minha vida e acontece na vida de alguns irmãos, amigos, que de tempo em tempo parece que absolutamente tudo dá errado. Tudo, todas as áreas da vida, elas começam a dar problemas. E qual é a cabeça de alguns? A cabeça de alguns é falando assim: nossa, parece que Deus, ele não, eu não estou em paz com Deus, Deus ele quer fazer alguma coisa comigo, no sentido de castigo, que Deus está irado comigo, né, nesse sentido. Mas se você for assim, parece que a tribulação ela já faz você esquecer daquela paz, a paz que foi estabelecida através de Cristo. Mas na verdade não, a tribulação ela deveria ser a certeza dessa paz. É nessa hora que você fala: eu tenho certeza que Deus está em paz comigo. A não ser, eu sei que muitas vezes você pecou e está colhendo coisas que é fruto do pecado. E eu não falo disso, eu falo de tribulações desse mundo. Não falo de consequências do seu pecado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem gente que está passando coisas que ele plantou, semeou por causa do pecado. Então não vamos misturar as coisas. Mas todavia, quando as tribulações vêm na nossa vida, coisas que acontecem com qualquer um, as pessoas têm a cabeça de dizer que Deus está irado. Mas não, agora é o momento de você falar: eu tenho certeza que a paz de Deus, a paz em Cristo, foi colocada entre mim e o Senhor. E eu tenho certeza que essas tribulações, elas não vão mudar aquilo que acontece no meu interior. Porque o que está fora é muito pequeno perto daquilo que aconteceu dentro de mim, que é uma paz entre mim e meu Deus. A minha paz não está relacionada entre as coisas que acontecem em volta. Esse mundo ele é atribulado, esse mundo ele é um mundo de aflições. Mas eu descobri o príncipe da paz, que é Cristo Jesus. E hoje, mediante essa tribulação, eu vou perseverar. Eu sei que o meu Deus está comigo nessa tribulação, porque existe uma paz que Cristo colocou entre mim e Ele. Então no meio da tribulação, Deus não me abandonou. Em meio a tudo isso que eu estou passando, Deus não é ira de Deus sobre a minha vida. Há uma paz por causa de Cristo que foi colocada. E eu posso perseverar nessa tribulação, porque Deus está comigo, mesmo em meio às dores e às lutas. A nossa primeira imagem que temos na cabeça é de achar que Deus não está conosco em meio às dores.
Mas na verdade, o que Deus ele quer gerar no nosso coração, cada vez mais, é uma certeza de que Ele está conosco e que uma paz foi estabelecida através de Cristo Jesus. Você consegue olhar a tribulação dessa forma? Eu vou falar por mim. As épocas que eu mais cresci, foi das épocas que eu fui mais atribulado e passei por dificuldades. E nessas épocas certamente eu fiquei infantil, fiquei ansioso, fiquei por muitas vezes duvidando da mão de Deus. Sim, nós somos falhos, nós somos infantis em muitas coisas. Todavia, quando tudo passou e eu perseverei no Senhor, pela graça que o Senhor me dá de perseverar, eu percebo que fiquei mais forte. Que essa perseverança aqui, que o Senhor diz, não é simplesmente de esperar a tribulação passar, mas na verdade é uma perseverança de você lutar, de você permanecer crendo, de você permanecer firme, olhando para a cruz, olhando para Cristo e desfrutando dele em meio às tribulações. Nós por muitas vezes achamos que perseverança é só permanecer, mas como você permanece diz muita coisa. Existem famílias que já desistiram do casamento, mas eles ainda moram juntos, porque sair de casa, ir embora, dá trabalho. Então não ache você que simplesmente permanecer é perseverar. Não, perseverar é permanecer lutando, é permanecer crendo. Isso é perseverança. Então, nós continuamos perseverando mediante a paz que nos foi dada em Cristo Jesus. As tribulações não vão tirar a nossa paz, que seja ela diante de Deus, ou que seja ela interior, sabendo que Deus está conosco. Não, olhemos a tribulação e falemos: eu me glorio no Senhor, porque Ele está comigo em meio a essas lutas, Ele está comigo em meio às dores. O que nós temos passado hoje, dessa tribulação de financeira, de coronavírus e todas as outras coisas, eu confesso para você, meu coração fica ansioso por muitas vezes. Deus e a igreja, tem gente se acostumando sem culto, tem gente que não ora, tem gente que não lê a Bíblia. Tem um monte de homem aí que nem sabe o que é ser homem dentro da igreja, Pai. Eles não levam a sua família para buscar Deus. Eles não têm nem revelação do que é ser um homem. Senhor, faz alguma coisa. Mas aí eu me lembro que Deus está no controle, que a igreja é dele, a igreja não é minha. E o Senhor é que na verdade é que pastoreia, eu só sou um instrumento em suas mãos. Aí me faz descansar. Mas algumas vezes perco numa noite de sono, 2, porque a minha cabeça não para e a ansiedade toma conta e eu peço perdão para Deus. Deus me perdoa porque eu estou ansioso e eu sei que isso é pecado. Me perdoa, Deus. Nós somos assim. Perderemos a paz por deixarmos de acreditar, de confiar, de olhar que Deus está conosco em meio à tribulação e que Ele está no controle das coisas. Mas Deus está nos chamando em meio a tudo isso que vivemos, a olhar as tribulações e criarmos uma certeza maior, que o príncipe da paz está conosco, que o príncipe da paz está do nosso lado, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele é bom, que a bondade de Deus nos acompanha todos os dias. Aí nós vemos que a perseverança, ela produz experiência, ficaremos maduros. Não vai ser mais qualquer coisa que vai nos derrubar. Seremos aí, estaremos cada vez mais firmados na rocha. Pessoas que não têm luta são pessoas infantis. Crianças que não sabem o que é dificuldade de pagar um boleto. Criança que não sabe o que é acordar cedo para trabalhar. Criança que acha que tudo é brincadeira. Criança que acha que as coisas vêm fácil. Criança que não tem menção de quanto custam as coisas. Crianças não têm tribulação. Pessoas maduras, pessoas alicerçadas na fé, já tem uma história de coisas que passaram, que são difíceis, de dores, mas elas estão ali firmes, choraram sim diante de Deus, clamaram ao Senhor, por muitas vezes até titubearam, sentiram insegurança, sentiram sim por muitas vezes ansiedade, mas elas desfrutam de uma paz que excede todo entendimento, Cristo Jesus,
que faz ele ter certeza que em meio a todas as lutas e dores da vida, o Senhor não desamparou. Eu tenho uma palavra para você. Você nesses dias está passando por tribulação, está ansioso, situação financeira, dores de coisas que aconteceu somente na sua casa. O Senhor te diz que Ele não desamparou, Ele não ficou um minuto sequer sem estar ao seu lado. Acredite, o príncipe da paz está com você. Desfrute dessa paz em meio às lutas. Desfrute dessa paz em meio às dores. E aí, ele diz que a experiência produz esperança. Que esperança é essa? É uma esperança na questão de certeza da volta do nosso Senhor. Você tem uma certeza que estaremos com o Pai? Eu tenho essa certeza. Não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Eu tenho essa certeza que um dia nós estaremos com o Senhor nos ares. Que o nosso Senhor vai voltar. Uma esperança que as tribulações, por mais que elas são aí como um ciclo que ora vem, para e volta de novo, um dia tudo isso vai parar, o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas, estaremos com Ele, não haverá mais choro, não haverá mais morte, viveremos com Ele para a eternidade. Essa é a nossa esperança. Por mais que o Senhor nos dá a paz para nós enfrentarmos as tribulações desse mundo, nós temos uma esperança maior, que tudo isso passará e nós estaremos com Ele em sua glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós desfrutamos disso e temos essa certeza no nosso coração. E ele diz, ora, a esperança não confunde. Não há uma confusão, há uma certeza no nosso coração. Que ele diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. E aqui eu vou chegando ao fim. O Senhor, Ele diz que toda essa certeza que nós temos foi porque o amor de Deus foi derramado dentro de nós. Antes, a ira de Deus seria derramada sobre as nossas vidas, mas a paz, entre tantas coisas que essa paz nos deu também a questão de, agora é diferente, o amor foi derramado sobre mim e sobre você. Por causa de Cristo, antes seria derramado a ira, mas hoje o amor de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. E nós podemos dizer, sou amado do Senhor por causa do sacrifício de Jesus. Porque esse amor foi derramado por nós na cruz. E nós agora também podemos viver de forma piedosa, amando a Deus. Claro que não na mesma medida, não conseguimos chegar nem perto, porque o nosso Deus, Ele é amor. Mas nós podemos sim, agora, desfrutar de Deus, amando Ele em meio às tribulações desse mundo, desfrutando de sua vida. E nós vemos que o Senhor, Ele diz que Ele nos reconciliou. Fomos reconciliados. O ministério da reconciliação foi dado a Cristo. Hoje nós estamos unidos novamente com Deus. Isaías, eu encerro dessa forma. Isaías 9, diz assim, 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Príncipe da Paz nos reconciliou com Deus. Aonde havia ira, aonde havia guerra, o Senhor trouxe paz, uma paz que excede todo entendimento, e por causa disso nós desfrutamos da vida com Deus. Eu não sei você está passando por tribulação? Ore, desfrute de Deus, se fortaleça no Senhor, perseverança, permaneça lutando, não desista, não seja alguém que acha que está perseverando sem orar, não ache que você está perseverando sem ter vida com Deus, não, isso é uma desistência velada. Persevere, ore, desfrute de Deus, busque a face de Deus em meio a esse tempo, porque essa tribulação passará, mas mais do que a tribulação passar, eu pergunto para você, você estará mais forte, mais experiente e mais esperançoso em Deus? Ou após tudo isso passar, você estará desanimado
e sem desfrutar dessa paz que Deus nos dá. Que o Senhor nos dê graça. Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos orar. Pai poderoso, Santo, Rei do Universo, Tu és o príncipe da paz. O Senhor trouxe uma paz que nós, por muitas vezes, não compreendemos. O mundo não compreende. É uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz como o mundo dá. O Senhor nos dá uma paz espiritual. Uma paz com Deus, uma paz diante das tribulações, uma paz no nosso interior. Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, nós possamos compreender e ter clareza dessa palavra, Pai. Que nós possamos enfrentar as tribulações, as dores, as coisas que passamos como nação, como cidade, mas também aquelas lutas e tribulações que passamos de formas individuais. Algumas famílias aqui podem estar passando dores há muito tempo, Senhor, há meses, há alguns tempo como anos. Eu mesmo já passei alguns anos de tribulações seguidas, Senhor. Mas que eles possam, Senhor, cada vez mais olhar para Ti e saber que há uma paz entre o Senhor e Ele. Que em nome de Jesus, eles possam saber que o Senhor está com eles em cada dor, em cada tribulação. E que eles possam perseverar, Senhor, acreditando no Senhor. E mediante a fé, Senhor Deus, essa graça que se manifesta sobre as nossas vidas, possamos desfrutar da Tua santa presença em todos os momentos. Em nome de Jesus, que nós possamos sair fortalecidos de tudo isso. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada. Quarta-feira agora nós teremos uma mensagem para os jovens. Que você aí jovem, quarta-feira, você possa em nome de Jesus acompanhar. O Vitor trouxe uma palavra abençoada para você. Deus te abençoe.